noite, paz do Senhor, povo de Deus. Amém? Queria perguntar se tem alguém feliz aqui essa noite com Jesus, feliz de estar na casa do Senhor, neste privilégio, nessa oportunidade que nós temos, 25 anos de ministério. Eu louvo a Deus por fazer parte de 11 anos, dessa história. Muita coisa nós temos aprendido, Deus tem sido muito bom. Para mim é um grande desafio estar aqui hoje. Há 11 anos atrás eu cheguei no IFC e eu via todos esses professores dando aula, Então é desafiador vê-los aqui todos juntos, E eu confesso que quando o pastor Zé Américo me falou sobre essa escala, eu fiquei como Gideão. Mas quando o Senhor me chamou a pregar, eu sabia que jamais seria eu. Quando o Espírito Santo disse, baixinho, você vai pregar. Eu já disse várias vezes que o meu sonho era ser baterista. Mas eu descobri que eu era o pé ou era a mão. Eu vi o baterista tocando na igreja. Quando eu vejo o Márcio aqui tocando, eu dizia, Deus, esse era meu sonho. E o Senhor falou, não, você vai pregar. E eu sempre fui muito tímido, sabe? Não parece, mas eu sou. E eu entendi que era o Senhor que iria fazer através da minha vida. A Bíblia diz que Deus chama os pequenos, Eu fico todo quando eu leio aquele versículo, quando o Paulo diz isso. E eu estou aqui nessa noite, queridos, com esse coração de saber que quem faz é o Senhor, é Ele quem ministra, é Ele quem fala ao seu povo. E eu quero agradecer por essa oportunidade que me foi confiada nessa noite. Agradecer ao apóstolo, aos bispos, pastores, de forma especial meu pastor Zé Américo, Cássia. Nós amamos muito vocês e eu louvo a Deus por essa oportunidade. Antes de ministrar essa palavra que está no meu coração, eu queria dar um testemunho aqui, irmãos. Eu quero começar glorificando o Senhor com algo que Ele fez nas nossas vidas nesse dia. Quarta-feira agora, última, eu estava trabalhando e senti no meu coração um desejo muito forte. Ainda faltavam alguns minutos para eu ir embora, mas eu precisei ir embora. Sabe quando você tem que fazer algo e não sabe por que tem que fazer, mas eu sabia que tinha que fazer. Então eu fui para casa e saí da empresa e o Espírito Santo falava no meu coração que era para mim ir para casa. Eu tinha algumas coisas a fazer ainda, mas só fiz uma delas, o restante eu não fiz. O que eu ouvia era, vai para casa. E quando eu chego em casa, não sei se você sabe, mas eu moro nos fundos da casa do meu sogro. E meu sogro estava ali numa tarde quente, como nós estamos vivendo nesses dias, junto com a minha sobrinha. E ele estava passando mal. Eu olhei ele ali passando mal, ele não é de reclamar de dor. Ele disse, eu não estou bem. E eu fui tomar banho. E ele foi na janela do banheiro e disse assim, você pode me levar no médico? Isso, para quem nunca disse, é algo que traz um certo espanto. Eu nem sei que jeito que eu saí do banho, nem sei que jeito que eu peguei o carro. Eu sei que em 3 minutos nós estávamos no hospital. E eu percebi do meu lado que ele estava numa iminente caso de morte. E quando nós chegamos no hospital, eu empurrei a porta e disse, ele tem que fazer um eletro agora. Imediatamente o hospital o atendeu, fizeram um eletro e constatou que ele estava infartado. Tomaram todas as providências possíveis e eu fui cuidar da parte administrativa. E a notícia que eu tenho é, o plano não vai cobrir. O convênio médico não vai cobrir as despesas. E todo mundo sabe que as despesas são gigantes dentro de um hospital. Em todo momento, nós estávamos ali diante de tudo isso. Havia uma voz dentro de mim, eu estou no controle. Eu estou no controle. Em nenhum momento nós nos desesperamos. E nós iniciamos a luta de quarta-feira para cá, para que a vida fosse poupada. Eu louvo a Deus porque o hospital e os profissionais em nenhum momento se preocuparam. Se alguém ia pagar, se o plano ia pagar, eles prestaram socorro. E nós tivemos hoje à tarde, eu peço perdão ao pastor, eu cheguei aqui, faltava 5 minutos para o horário, eu não gosto de chegar atrasado. Mas eu cheguei em casa às 18 horas, porque eu vim de Campinas com um mandato do juiz dizendo, o convênio vai pagar. É direito, é justo. A vida do meu sogro foi poupada,
nós não estamos preocupados mais com essa situação, porque o Senhor resolveu. E eu estou em paz aqui nessa noite para ministrar a palavra ao vosso coração. É por esse motivo que minha esposa não está aqui. Nós ansiamos muito por essa noite, eu e ela. Ela foi até a UTI para visitá-lo, mas graças a Deus já não corre mais risco de morte. Está tudo bem. Eu me troquei e vinha para cá. Quando eu estava passando em frente ao Espetinho Mimi, uma bicicleta saiu assim e fez assim, ó, na minha frente. E eu falei, Jesus amado, Senhor, que mistério é esse, Deus? É grande o que o Senhor tem a fazer nessa noite. E eu quero glorificar o nome do Senhor, queridos, porque o Senhor cuida de nós de cada detalhe. Eu precisei sair naquele horário, eu precisei chegar naquele momento, porque era tudo um plano para que eu pudesse ajudá-lo nesse percurso e a vida dele ser salva. Eu queria que você desse uma salva de palmas para Jesus, porque Ele é bom. Aleluia. Eu disse para o Senhor, Senhor, se o Senhor poupar a vida dele, se o Senhor guardá-lo, eu vou dar o testemunho na sexta-feira. E eu estou aqui testemunhando para a glória de Deus. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor. Eu queria que você se colocasse de pé no momento que você abrir a sua Bíblia. Há 15 dias atrás, eu ouvi uma palavra. Sabe, irmãos, eu tenho visão do reino de Deus como um corpo. E há 15 dias atrás eu ouvi uma palavra na minha casa de um pregador. E aquela palavra fez no meu coração. Aquela palavra não saiu do meu coração, muito pelo contrário, ela foi aflorando. O Senhor foi falando comigo dentro dessa palavra. E eu tive todas as confirmações possíveis para ministrar essa palavra à igreja nessa noite. Nessa noite, igreja, eu venho trazer uma palavra de exortação ao povo de Deus. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja do Senhor na terra. Não dá mais para brincarmos de ir à igreja. Não dá mais para brincarmos de ministério. Não dá mais. Entre aspas, nunca houve tempo para isso. Eu queria convidar você nessa noite a abrir o seu coração e não ouvir a minha voz, mas a ouvir o que o Espírito Santo quer falar à igreja nessa noite. Êxodo capítulo 33. Segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 33, verso 1. Tema da mensagem dessa noite: a presença de Deus é mais importante que a unção. Êxodo 33, verso de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência darei. Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, heveus e jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és um povo de dura cerviz, para que não te consuma eu no caminho. Versículo 15. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Senhor, nessa noite nós oramos, Deus. Nós queremos te agradecer porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós louvamos o teu nome, Senhor. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem falado conosco, Senhor. Espírito Santo, o Senhor me trouxeste aqui nessa noite para falar à tua noiva, à tua igreja, o povo que o Senhor separou, escolheu nessa terra. Senhor, que eu seja um mensageiro fiel, digno da mensagem que o Senhor tem para o teu povo nessa noite. Espírito Santo, eu tenho absoluta certeza de que o Senhor é quem convence, de que o Senhor é quem transforma. Por isso eu te peço, Espírito Santo,
quebranta os nossos corações, para que nós sejamos transformados no poder da Tua palavra. Pai, toma a total controle deste culto, Senhor, dessa mensagem. Eu entrego tudo nas Tuas mãos, porque sem Ti eu nada posso fazer. Mas que o Senhor me use com poder e autoridade para que o Teu nome seja glorificado e o Teu povo seja abençoado. Nós te oramos, Espírito Santo, sejas bem-vindo para falar conosco também neste momento da Tua palavra. Nós abrimos o nosso coração, tiramos as reservas, te entregamos agora as preocupações, os anseios, porque sabemos que estamos num lugar seguro, no lugar onde o Pai fala com o Filho. Espírito Santo, nós já sentimos a Tua presença neste lugar, nós já podemos sentir o Teu toque neste lugar, nos louvores, na palavra que foi ministrada. Senhor, quando as crianças se apresentaram, quando este teatro veio mais uma vez confirmar a Tua palavra, continua falando conosco. Nós pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. A presença de Deus é mais importante do que a unção. A Bíblia diz no texto que nós lemos que o Senhor está ali conversando com Moisés, um dos maiores profetas que já houve sobre a face da terra. A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso que tinha. E o Senhor dá uma palavra para Moisés dizendo: Moisés, vai, sobe com este povo que você tirou da terra do Egito. Sobe, Moisés. Eu estou prometendo para você que o anjo vai adiante de ti. Moisés, eu estou te dizendo que eu vou destruir os inimigos. Moisés, eu estou te garantindo que não vai faltar a proteção e a minha provisão. Só que tem uma coisa, Moisés, eu não vou junto, porque este povo é um povo de dura cerviz. Este povo é um povo de um coração endurecido. Então, no contexto em que nós estávamos lendo, o versículo 15 diz que Moisés responde para o Senhor e diz: Senhor, se o Senhor não for junto, eu não vou. Senhor, se a Tua presença não estiver conosco, não nos faça subir deste lugar. Queridos, o que quer dizer a unção? A habilidade de Deus para realizar algo. Deus deu unção para tocar, Deus deu unção para cantar, Deus deu unção para ministrar. Unção é um favor, é uma graça, um talento que Deus nos dá para realizarmos algo. E o que Deus está prometendo para Moisés é exatamente isso. Moisés, vai dar tudo certo. Seus problemas acabaram, Moisés. Só faltou Deus falar assim: Moisés, eu vou te dar um cartão de crédito sem limite, Moisés. Moisés, eu vou te dar um vale combustível, Moisés. Eu vou te dar um carro com ar-condicionado. Moisés, não vai faltar nada para você. Só que tem uma coisa, Moisés, eu não vou junto. Então eu não quero. Sabe por quê, queridos? Porque o resultado não pode ser mais importante do que a presença de Deus. Há 2 anos atrás, se eu não estiver enganado, me corrija por favor. Eu lembro quando o apóstolo João Lemos estava lá na nossa unidade da vila. E ele fez um convite e pediu que todos os líderes viessem à frente. O senhor lembra disso? Todos aqueles que trabalham em alguma área da igreja viessem à frente. Mais de 90% da igreja veio à frente. Eu entendo nessa noite que eu falo a líderes, a homens e mulheres que trabalham no reino de Deus nas mais diversas áreas. Eu entendo nessa noite que Deus está me dando a oportunidade de falar a homens e mulheres que atuam. Se não atuam, estão do lado de quem atua. Eu entendo nessa noite que o Senhor está me dando a oportunidade de falar a um grupo seleto que Deus chamou, capacitou, deu dons. Levanta a mão aqui, quem trabalha em alguma área da igreja? Criança. Olha aí. 152 pessoas. Queridos, escute uma coisa. Todos nós almejamos os resultados daquilo que nós fazemos. Mas os resultados não podem ser mais importantes do que a presença. Nós vivemos em uma geração de pessoas capacitadas, de pessoas treinadas, de pessoas habilidosas,
mas que corremos o risco de fazermos muitas coisas sem a presença de Deus. Eu queria que você abrisse o seu coração para compreender o que o Espírito Santo quer dizer para nós. Ainda que hoje eu tivesse bebido todas, a capacidade que Deus me deu para pregar não sairia de mim. Eu teria continuado com a capacidade de pregar, porém sem a presença. A Bíblia diz que os dons são irrevogáveis. O que Deus te deu, Ele não toma. Se você hoje tivesse quebrado tudo em casa, brigado com a sua esposa, você chegaria aqui e saberia tocar a música do louvor, não saberia? Mas não tem presença. Tem habilidade, tem unção que Deus deu. Eu não sei mais fazer o sol, eu briguei com a minha esposa. Não, você continua sabendo fazer o sol, você continua sabendo como cantar, mas não tem presença. E essa é uma palavra que pode ser corretiva, mas que também pode ser preventiva. Nós corremos o risco de fazermos muitas coisas para Deus sem a presença. Porque a unção Deus deu, mas a presença nós buscamos. Deus está dizendo para Moisés: você vai conseguir, você vai fazer, mas eu não vou junto. Moisés está dizendo: Senhor, os resultados não podem ser mais importantes do que a tua presença nas nossas vidas. Se não for ter a tua presença, eu não prego. Se não for ter a tua presença, eu não canto. Se não for ter a tua presença, eu não saio deste lugar. Igreja do Senhor dos últimos dias, nós precisamos valorizar a presença de Deus. A presença de Deus é que transforma, a presença de Deus é que traz vida. A habilidade humana sem a presença é vazia. Eu conheço pessoas que pregam como ninguém. Eu conheço. Eu já vi homens, irmãos, que pregam com uma eloquência. Eles falam de uma certa didática com palavras peculiares, mas não tem presença. E a presença nós não adquirimos no púlpito, a presença nós não adquirimos no altar, a presença nós adquirimos com os nossos joelhos dobrados na nossa casa, a presença nós adquirimos com a leitura da Bíblia, com a renúncia, com quando nós abrimos mão deste mundo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus disse que nós não podemos ser amigos do mundo e amigos dele. Escute uma coisa, querido, eu estou pregando para mim. Igreja do Senhor Jesus, que nós sejamos amigos de Deus. Este mundo não tem nada para nos oferecer. Que nós sejamos amigos do nosso Senhor Jesus. Esteja disposto a pagar o preço, esteja disposto a ser perseguido. O evangelho de Jesus é perseguição, meu irmão, é abrir mão, é ser caluniado. Este é o evangelho de Jesus. Ele disse: aquele que quiser me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E nós achamos muitas vezes, porque Deus nos deu a unção para fazer, nós não precisamos nos preocupar com a presença. E Moisés está nos ensinando através da palavra nessa noite, que sem a presença nada vai valer a pena. O que produz resultados efetivos é a presença, não é a unção. Eu vou provar para você isso na Bíblia. A nação de Israel foi a nação que Deus chamou para ser referência. Deus falou: eu vou chamar uma nação. A partir de Abraão, sai da tua terra, Abraão. Eu quero uma nação para mim. Eu quero uma nação que sirva de exemplo para os outros. E Deus chama Abraão, lá de Ur dos Caldeus, e através de Abraão, através da promessa que Deus fez a Abraão, começa a nação de Israel. O tempo passa, a nação de Israel procura um profeta chamado Samuel e diz: Samuel, nós queremos um rei. Samuel diz: pois bem, o Senhor é o nosso rei. Eles dizem: não. Eles reúnem os 12 homens, os líderes das 12 tribos, e dizem assim: Samuel, nós já escolhemos um rei. Como as outras nações têm rei, nós também queremos um rei, e nós já escolhemos ele. Samuel vai orar e o Senhor fala com ele: Samuel, eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. Separa esse rei que eles disseram. E a Bíblia diz que eles escolhem um homem chamado Saul. E a Bíblia diz que Saul era um homem alto. O mais alto batia dos ombros de Saul. Um dos mais belos, da tribo de Benjamim. Uma tribo forte, de homens frondosos.
Eles escolhem aquele homem chamado Saul e eles dizem aqui: este aqui vai ser o nosso rei. Escute uma coisa, irmão. Quando Deus cria Israel era para ser exemplo. Quando Deus me chamou da velha criatura, foi para ser exemplo, foi para ser uma nova criatura, foi para escrever uma nova história. Quando Deus nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, foi para que nós pudéssemos ser referência nessa terra, não foi para nós sermos iguais ao mundo. O problema da igreja é que muitas vezes, eu digo nós, queremos fazer as coisas que o mundo faz. Queremos assentar nos lugares que o mundo senta. E a referência se perde. O norte se perde. Porque a única esperança desta terra se chama Igreja de Jesus Cristo. Paulo diz que há uma ardente expectação da criatura para a manifestação dos filhos de Deus. E muitos de nós estamos achando que ser cristão é vir na igreja domingo. Muitos de nós estamos achando que ser cristão é passar 2 horas do nosso tempo na semana na igreja, tomar ceia, levantar a mão, cantar. Ser igreja é todos os dias, ser uma referência para este mundo que está perdido, caminhando para o caos. Ser igreja é todos os dias revelar Jesus nas nossas atitudes, é ser referência. Ser igreja é abrir mão da nossa própria vontade, irmão. E mostrar para as pessoas que nos rodeiam que vale a pena servir a este Deus, que há esperança neste mundo se nós olharmos para Jesus. E a nação de Israel está fazendo tudo errado. Então a Bíblia diz que Samuel vai lá, conforme o Senhor falou, já que eles querem, então unge. Irmão, Saul era um rei que todos nós aqui iríamos escolher. Se eu passasse um vídeo aqui de Saul, e depois de Saul veio quem? Davi. Nós certamente escolheríamos Saul. Porque Davi era um homem sanguinário, Davi era um homem de guerras, que matava as pessoas, e Saul não. Saul era um homem que estava caçando os animais que haviam fugido, e ele se encontra com o profeta. Saul era um homem de boa aparência, Davi era um homem franzino e baixo. Olha o baixinho de novo. E a Bíblia diz que Samuel então separa o Saul. Mas o coração de Saul não era um coração voltado para o Senhor. Tem coisa que a gente quer tanto na vida que Deus permite, só traz dores. Tem coisa que a gente fala, eu quero. Deus fala, não é isso que eu tenho, mas eu quero. Então tá, vai lá. Só aconteceu comigo isso aqui, né? A Bíblia diz que Saul então se torna rei. Eu não vou ler todos os versículos, irmãos. Mas em 1 Samuel capítulo 13 diz que no 2º ano do reinado de Saul, os filisteus vinham perseguindo o povo de Israel. Saul espera 7 dias, Samuel não chega. Sabe o que é que Saul faz? Sacrifica a Deus. A função de sacrificar era do profeta, não era do rei. E Saul vai. Saul quer mostrar para o povo uma espiritualidade que ele não tem. Saul quer representar, afinal de contas eu sou o rei, eu preciso mostrar para as pessoas. Ele tinha a unção, mas não tinha a presença. Ele sacrifica. Quando ele termina de sacrificar, chega quem? Samuel. Saul, o que é que você fez? A resposta de Saul, irmãos, 1 Samuel 13:9. O que é? Você demorou. Eu fiquei aqui te esperando, cara. Eu fiquei te aguardando, você não veio. Eu ofereci sim o sacrifício. Samuel olha para ele e diz: Saul, hoje Deus te confirmaria no trono. Mas neste momento, o Senhor está te rejeitando, te desprezando, Saul. Porque o teu coração é obstinado. Hoje Deus está levantando um rei em Israel, que será segundo o seu coração. Irmãos, nós aprendemos lá em Gênesis. Toda vez que você dá uma desculpa para Deus, você termina mal. Saul deu uma desculpa. O coração de Saul era obstinado, arrogante. E quando ele é questionado por Samuel, ele fala isso: você que demorou.
A dureza do coração de Saul. Por isso eu digo que Saul não tinha presença. E a Bíblia diz que naquele momento Samuel vai ungir um novo rei. Vai na casa de Jessé. Apresenta-se os filhos, ele chega em Davi, o Senhor diz: é isso aí, pode ungir. A Bíblia diz que a partir daquele momento o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então escute, se no segundo ano do reinado de Saul ele apronta essa, o Espírito agora está sobre Davi, ele reina 40 anos em Israel. 38 anos o Espírito do Senhor estava sobre Davi. Dá para fazer sem a presença. Dá para fazer na capacidade humana então. Mas não tem presença. Saul se torna atormentado. Saul se torna um homem cheio de tormentos, a ponto de consultar uma necromante para ver o que a necromante fala, para falar para o povo, porque ele precisava mostrar uma espiritualidade. Escute uma coisa, toda vez que alguém quer mostrar uma espiritualidade é porque não tem mais a presença. Porque quem tem presença não precisa mostrar a espiritualidade. A vida flui, a vida de Deus flui. Você não precisa mostrar a espiritualidade para ninguém. Jesus nunca se preocupou com isso, mas quando ele falava, saía vida. Quando Jesus abria a sua boca, saía a vida de Deus através dele. Ele disse para aquela mulher samaritana: se você beber da água que eu tenho, você nunca mais vai ter sede. Então Saul é rejeitado. E Deus unge um novo rei. A Bíblia diz que Saul continua sendo rei, mas a unção estava sobre Davi. Quem tem a presença e tem a unção, gera vida. Saul está em casa atormentado. Quem é que ele manda chamar? Davi. E Davi começa a tocar sua harpa. E a Bíblia diz que os espíritos imundos vão embora. E Saul sente paz. Quem tem a presença traz paz. Quem tem a presença de Deus dentro de si gera paz aonde chega. A igreja foi chamada para gerar paz. A igreja não foi chamada para julgar. A igreja não foi chamada para criticar. A igreja foi chamada para trazer paz. Quem tem a presença dentro de si promove paz. E Davi está tocando a sua harpa e os espíritos imundos vão embora e Saul sente paz. Corremos na história, a Bíblia diz que Davi se torna rei. Entenda onde eu quero chegar. Davi está na varanda do seu palácio e ele vê uma mulher tomando banho. O olho viu, o coração desejou. E Davi manda chamar Batseba. Ela deveria ser uma mulher muito linda. Davi se entrega aos prazeres, se deita com Batseba e descobre que ela está grávida. Davi manda que Urias vá à frente levando uma carta, e daí Urias morre por causa disso, era a carta de morte. Então Davi adultera e Davi comete um homicídio. E Davi está no seu palácio. O profeta que está profetizando agora é Natã. E Natã chega até Davi, irmãos, Davi era o rei, e Davi também era um homem sanguinário. Natã chega pianinho. Oi, Davi, eu queria falar uma coisa com você. Pode dizer, Natã. Sabe o que é? Tem um homem em Israel que tinha 100 ovelhas. Mas esse homem, ele toma aquele que tinha só uma ovelha, a ovelhinha desse homem, e ainda mata o homem. Davi diz: o quê? O que ele fez? Sim, ele fez isso. Quem é esse homem? Traga-o, porque eu vou matá-lo. É você. Este homem é você, Davi. Quando se deitaste com a mulher de Urias e quando cometestes um homicídio na vida de Urias. A Bíblia diz que Davi rasga as suas vestes, cobre o seu rosto com cinzas e pede perdão para Deus, clamando misericórdia. Eu confesso, irmãos, que no começo da minha conversão eu demorei para entender por que Davi era um homem segundo o coração de Deus e fez tanta coisa errada. Escute uma coisa. O que mais importa para Deus não é necessariamente o que você fez, onde você andou, que tipo de pecado você cometeu. O que mais importa para Deus é o que você vai fazer depois disso. Quando Ele te questionar: filho, Adão, onde você estava? Onde você andou? O que você fez? Onde você estava quando ligaste aquele computador? Onde você estava quando você estava com o controle da TV nas mãos? Onde você estava, filho, quando ninguém estava te vendo naquela rua, naquele lugar? Onde é que você estava? O meu pecado, o seu pecado, irmão,
Não é novidade para Deus. Afinal de contas, a começar por mim, todos nós aqui temos erros. O que Deus espera é o que nós vamos fazer depois do pecado. Qual vai ser a nossa atitude depois, quando Ele nos confrontar? E quando Davi é confrontado por Natã, imediatamente ele confessa o seu pecado, ele pede perdão para Deus, porque ele entende: Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Eu errei, eu pequei, Senhor, mas eu não quero ficar sem a tua presença. Olha a diferença de Davi e Saul. E o que me entristece muitas vezes, irmãos, é que nós podemos muitas vezes ter um coração como o de Saul. A palavra diz: quando ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Quantas vezes o Espírito Santo fala conosco e nós respondemos como Saul? Quantas vezes nós temos uma desculpa para dar para o Espírito Santo, como Saul deu? Quantas vezes nós estamos justificando os nossos erros, mas não temos o coração como o coração de Davi, que se humilha e diz: Deus, eu pequei, Senhor, eu falhei, eu não podia ter me deitado com essa mulher, Senhor, eu matei Urias, mas me perdoa. O que falta para nós nos nossos dias, irmãos, é esse arrependimento genuíno. O que falta para os nossos jovens nesses dias é esse temor, a presença de Deus. Você pode funcionar no seu talento, você pode funcionar na unção que Deus te deu, se você não tiver a presença, nada disso vai adiantar. Porque Davi é tão inspirado a escrever todos aqueles salmos que nós lemos, porque ele tinha a presença de Deus. Ele escreve o Salmo 32 e ele diz: bem-aventurado o homem a quem o Senhor perdoa, a quem o Senhor limpa de toda transgressão. Eu fui perdoado. O Senhor encontrou graça nos olhos dele em mim, e eu fui perdoado, o Senhor me perdoou. Davi estava dizendo para nós: a presença de Deus é inegociável. Eu posso perder o trono de Israel, eu posso perder a moral diante da minha família, mas eu não posso perder a presença de Deus. Muitas vezes nós estamos sustentando aparências, muitas vezes nós estamos preocupados com o que os outros vão dizer, estamos nos esquecendo que a presença de Deus vai indo embora. Não extingais o Espírito do Senhor. A Bíblia diz que o inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas escute uma coisa: antes de matar e de destruir, ele nos rouba. Ele nos rouba nas pequenas coisas. Ele nos rouba quando você conta aquela piada suja. Ele nos rouba quando você participa daquela mesa de escarnecedores. Ele nos rouba quando você negocia a presença dele. Ele vai te roubando aos poucos quando você mente. Ele vai te roubando aos poucos quando você fala algo que não aconteceu. Ele está te roubando. Ele está te roubando da presença de Deus. Mas o dom continua. Mas a habilidade continua, mas ele está roubando. Para que ele possa matar, primeiro ele enfraquece. E enfraquece te roubando. Quando você entra naqueles sites pornográficos, o inimigo está te roubando. Está te roubando da presença de Deus. Como é quando você vem ao culto depois de um momento desse? Ele te rouba. Quando o ministro de louvor diz: agora nós vamos cantar no Santo dos Santos, você diz: eu não posso entrar lá. Eu não posso. O inimigo está te roubando. Que nessa noite, queridos, eu e você tenhamos um coração como o do rei Davi, que diz: Senhor, não retire de nós o teu Espírito. Não retire. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias de luta, que só aqueles que tiverem a presença de Deus vão suportar. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo é derramado, todo aquele que recebe Jesus tem acesso à presença de Deus. Mas você, com as suas escolhas, pode ir extinguindo esse Espírito que está dentro de nós. Pode ir apagando. Há muitas pessoas que estão aqui nessa noite que já não ouvem mais a voz do Espírito Santo como ouviam antes. Isso não é culpa de Deus. As tuas escolhas te afastaram dele. Há caminhos que para o homem parece bom, mas o fim é morte.
Muitas vezes, igreja do Senhor, nós estamos escolhendo errado. E por isso parece que os cultos não têm mais a presença de Deus. E a gente fala que foi o louvor. A gente fala que foi o pregador que não estava inspirado. Mas quando nós valorizarmos de fato a presença de Deus, quando nós valorizarmos de fato o que Jesus disse, a palavra dele disse para nós, nós vamos viver na presença de Deus. Nós não vamos ter 2 horas na presença de Deus apenas. Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus não nos despede quando o culto termina. Ele não fala, tchau, tchau filho, olha só, hein, domingo eu te espero aqui, não. Paulo diz que agora nós somos o templo do Espírito Santo. E a sensação que eu tenho é que algumas vezes somos como Jonas. Achamos que Deus está limitado a um território, achamos que Deus está limitado a dentro da igreja. Deixa eu ver se não tem ninguém da igreja me vendo. Nós estamos extinguindo a presença de Deus com as nossas escolhas, igreja. E nós precisamos nos despertar para isso. Irmão, mas eu continuo funcionando, pastor. Eu continuo pregando. Não, mas eu continuo cantando e o fogo cai, as pessoas se arrepiam. Não, pastor, mas quando eu falo, eu vejo lágrimas. Isso é unção, isso é talento. Presença de Deus é que transforma. Presença de Deus é que muda o coração das pessoas. A presença de Deus é que gera vida. Quando Davi tocava a sua harpa, havia vida dentro de Saul. Quando Davi escrevia as suas canções no livro de Salmos, ele gerava vida naqueles que ouviam e gera em nós até hoje. Porque a vida de Deus transborda. A religião não transborda. A hipocrisia não transborda. O farisaísmo não transborda. O que transborda é vida com Deus, é vida de oração, é vida de jejum, é leitura da palavra. Deixa eu te fazer uma pergunta, querido. Qual foi o último dia que você abriu a Bíblia dentro da tua casa, para ler dentro da tua casa? Presença de Deus. Ou você acha que a presença de Deus vai se manifestar quando eu abrir a Bíblia no púlpito para ler? A presença de Deus é algo que tem que ser cultivado, alimentado dentro de nós. Escute uma coisa, líder. Deus pode te fazer ir muito mais alto, se você entender que a presença de Deus é que faz. Não é o seu talento, não é a sua habilidade, não é a unção que Deus te deu, mas é a presença de Deus na unção que Deus te deu. Eu gosto de ler sobre o Templo de Salomão. 40 anos de construção, mínimos detalhes. Tinha que ser tudo puro, o melhor ouro, a melhor prata. E a Bíblia diz que na consagração do templo, Salomão se pôs em pé diante do pórtico do altar, ele ora e a glória de Deus vem, enche aquele lugar. E nós cantamos, né? Derrama a tua Shekinah. Os homens não podiam ficar de pé. Escute uma coisa. A glória de Deus não está mais naquele templo, tampouco no templo de São Paulo. A glória de Deus agora está dentro de nós. Mas tem que ser o melhor. Mas tem que ser nos detalhes. Tem que ser preparado com todo cuidado. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Agora Ele habita dentro de nós. Mas o templo tem que ser santo. Tem que ser limpo. Tem que ser consagrado. O que o Espírito Santo quer dizer para nós nessa noite é que nós podemos fazer na presença dEle muito mais que nós temos feito até aqui. E eu não vim aqui nessa noite dizer que você não tem a presença do Senhor. Eu vim aqui dizer nessa noite que se você escolher errado, você pode ficar só na unção e perder a presença do Senhor. Nós estamos na graça, pregador. A graça diz que o Espírito Santo foi derramado, é verdade. Mas a graça também diz que nós podemos, no sentido de há uma possibilidade de extinguir o Espírito. Quantos líderes na igreja brasileira que não tem mais a presença de Deus? Quantos líderes pregando, cantando, fazendo, enganando, não tem mais a presença de Deus? Falam daquilo que aprenderam a fazer. E o meu desafio nessa noite, que o Senhor colocou em meu coração, é que essa seja uma geração capacitada, ungida e cheia da presença de Deus.
O Senhor nos conhece no íntimo, irmãos. A palavra diz que a palavra ainda não chegou à boca e Ele já conhece. O Senhor sabe quem eu sou de verdade. O Senhor me conhece além desses 40, 50 minutos que eu estou aqui falando com você. O Senhor sabe quem eu sou dentro de casa. O Senhor sabe quem eu sou lá onde eu trabalho. O Senhor sabe quem eu sou dentro da minha família. Eu queria que você entendesse uma coisa nessa noite. Às vezes, você tem a oportunidade de pecar, entenda o que eu vou dizer. E você diz assim, eu não posso pecar, porque domingo eu prego. Domingo tem ceia, eu não posso pecar. Você está valorizando o resultado, não a presença. Eu não posso, domingo eu vou estar com o microfone na mão, vai que eu fico, misericórdia. Você está pensando no resultado e não na presença, porque a presença diz assim, eu não posso fazer isso. Eu tenho a presença de Deus dentro de mim. Importa se eu vou pregar, importa se eu vou cantar, importa se eu vou dar aula para as crianças, eu tenho a presença de Deus dentro de mim. E muitas vezes nós estamos olhando para o resultado este que Moisés abriu mão. Resultado este que Davi disse, Senhor, eu quero a tua presença. O que adianta ser rei? O que adianta ser a pessoa mais importante de Israel se eu não tiver a tua presença? Querido, você pode ser a pessoa mais importante deste mundo. Você pode chegar no mais alto nível que você almeja. Se você não tiver a presença de Deus dentro de você, não vai adiantar nada. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Só a presença de Deus é que nos torna completos neste mundo. E nós estamos buscando alegria em tantos lugares. E nós estamos buscando alegria em tantas coisas. E estamos desprezando muitas vezes a presença de Deus. A Bíblia diz que quando a arca vai para a casa de Obed-Edom, aquela casa é abençoada. A arca representava a presença de Deus. Aquele povo valorizou a presença de Deus. Eu quero dizer uma coisa, irmão. Eu me entristeço quando eu chego da igreja e está ali aquele mover. O ministro está ministrando e as pessoas estão no WhatsApp. As pessoas estão conversando. As pessoas estão desprezando a presença de Deus no momento em que deveriam estar desfrutando da presença de Deus. Desculpe, meu irmão, mas eu preciso te dizer isso. A casa de Deus é lugar de reverência. A casa de Deus é um lugar de santidade, é um lugar de obediência. Salomão diz, quando entrares na casa do Senhor, guarda os teus pés, sejam poucas as tuas palavras, porque o lugar em que você entra é um lugar santo. Nós não viemos à igreja para um encontro social, é bom ver todos vocês, mas nós viemos à igreja para cultuar um Deus que é santo, onde a presença dele se manifesta. Quantas vezes nós estamos mais preocupados com a performance, com o desempenho, estamos nos esquecendo que o que vai produzir na vida das pessoas é a presença. Aleluia. Quando eu penso que eu posso funcionar sem a presença, eu me preocupo. Quando eu penso que eu posso pregar sem a presença, eu me preocupo e eu digo, Deus, não retire de mim o teu Espírito. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, porque independente se eu vou pregar, independente se eu vou dar aula, a tua presença está dentro de mim. Se o Senhor te confrontasse hoje com o teu pecado, como Ele fez com Davi, você daria uma desculpa ou você se arrependeria? Muitos de nós, muitas vezes, damos uma desculpa. Deus, eu estou olhando para esses sites impuros porque minha esposa não me dá atenção. Isso é desculpa. Senhor, eu estou enchendo a cara, eu estou bebendo, porque eu sinto que falta algo, falta a presença. Sabe, irmãos, nesses dias nós temos nos revoltado. Os dias da vinda de Jesus, os dias que antecedem a vinda de Jesus, e nós estamos brincando no Facebook, e nós estamos postando fotos sensuais, e nós estamos ridicularizando o nome do Senhor, quando deveríamos estar falando dEle. Guarda a tua intimidade para você, querido. O grande problema do rei Ezequias foi ter mostrado a intimidade para os babilônios. Guarda a tua intimidade, fecha a porta da tua intimidade. Use dessas ferramentas para falar de Jesus, para falar do reino, para falar da vinda dele. Jesus disse, é inevitável que venham os escândalos, mas ai de quem
por eles vier o escândalo. Eu termino fazendo uma pergunta para mim e para você. Se alguém olhasse para nós hoje, se converteria a Jesus? Se alguém olhasse para a minha vida hoje, para a tua vida, entraria pelas portas daquela igreja? Se alguém olhasse para mim hoje, diria: eu quero o Jesus que tem na tua vida, porque eu vejo a presença de Deus em você, eu sinto a presença de Deus em você. Será que alguém diria isso? Será que as pessoas, ao olhar para nós, veriam a vida que Jesus propôs? Ele disse que do nosso interior fluiriam rios de água viva. Água sacia a sede. As pessoas estão morrendo de sede. Sede pela água de Deus. E nós estamos preocupados com a performance. Nós estamos preocupados com o desempenho. E Jesus está voltando. E nós estamos, me perdoe o que eu vou dizer aqui, a igreja brasileira competindo entre si. Os pregadores da nação brasileira estão vendo quem fala melhor. E Jesus está voltando. E as pessoas estão ficando. Pedro não tinha um bom desempenho, mas quando ele pregava, 3.000 almas se rendiam ao Senhor. Pedro era iletrado. A segunda pregação de Pedro, 5.000 almas se renderam ao Senhor. Porque tinha presença. A presença de Deus está dentro de você. Está dentro de mim. E todas as vezes que nós pecamos, nós entristecemos o Espírito Santo. Mas eu queria dizer para você que todas as vezes que você peca, você se afasta. Você se afasta. E o coração vai se endurecendo. Deus disse para Moisés que o povo era de dura cerviz. Há muitos hoje dentro da igreja que são de dura cerviz. Ouve a palavra, ouve a mensagem e não mudam. Porque o coração se endureceu. Olha, irmão, você tinha que estar lá no culto, viu, irmão? A palavra é para você. Olha, irmão, Deus falou lá, a palavra é para você. A palavra é para mim, irmão. Eu preciso olhar para dentro de mim hoje e descobrir se eu tenho sufocado a presença de Deus ou se eu tenho zelado pela presença de Deus. Jesus disse na parte B do versículo de João 10 que Ele veio para trazer vida e vida em abundância. O que a igreja precisa manifestar é vida. Vida de Deus, presença de Deus. Então os pecadores se renderão aos pés do Senhor. Quando nós manifestarmos de fato vida de Deus, os enfermos serão curados em massa, porque a vida de Deus traz cura, a vida de Deus traz quebrantamento, a vida de Deus traz transformação de vida. Enquanto nós estivermos preocupados com o nosso desempenho religioso, não há transformação. Mas se você se preocupar em cuidar da presença de Deus, está dentro de você, querido. Nesse exato momento, o Espírito Santo sabe onde você está. A quantos passos dele você está.